São 22h07, 14 graus a temperatura e o Resenha Final prossegue aqui na Progresso FM 92.1 falando de história. Afinal, 30 de junho de 2002, a Seleção Brasileira de Futebol conquistava o pentacampeonato mundial de futebol, uma vitória sobre a poderosa Alemanha pelo placar de 2-0 com gols de Ronaldo Nazário. Para falar um pouco mais, e não necessariamente sobre os jogos da Copa do Mundo, mas sim sobre o rádio na Copa do Mundo, tenho na linha um grande amigo lá de São Paulo, Rodney Brocanelli, do site radioamantes.wordpress.com. Lembra onde é que estava naquela manhã de domingo, 30 de junho de 2002, ô Rodney? Boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite aos amigos da Rádio Progresso de Juí. Eu acho que como a maioria dos brasileiros, eu estava acompanhando a partida na expectativa de mais um caneco aí para o Brasil. Pois é, que caneco, né? Realmente foi uma conquista histórica aí, e de repente, se você deve lembrar, e os ouvintes também, né, eu acho que ela acabou se tornando histórica justamente porque a fase pré-Copa do Mundo foi muito complicada, troca de técnicos, então realmente esse título, pouca gente esperava esse título, mas quando veio foi muito comemorado. Eu lembro de um Brasil e Paraguai que teve nas eliminatórias, que aconteceu no Olímpico e que o Filipão já era o técnico da seleção, e para tentar trazer a torcida do Brasil para junto com a seleção, ele convocou metade do time do Grêmio, acredito eu. Tanto é que um dos gols foi do Marcelinho Paraíba, à época jogador do Grêmio. E foi esse jogo que teve aquela célebre cusparada do Chilaver, goleiro paraguaio, no Roberto Carlos também. E essa preparação foi muito acidentada. O Filipão assumiu a seleção quase que na reta final. O Brasil correu o risco de não se classificar, mas depois, com a chegada do Filipão, as coisas entraram nos eixos e aí o resto é história. O resto é história. E a história do rádio nas Copas do Mundo, mas sobretudo nessa aí, já que é uma Copa tão histórica e tão presente para nós, Rodney. O que você lembra, o que você tem aí nos teus alfarrábios? Porque assim, eu lembro, e até por uma pesquisa rápida, evidentemente, que foi feita para trazer aqui alguns gols, algumas sonoras, essa foi a primeira Copa do Silvério, por exemplo, na Bandeirantes, né? Exatamente, o Silvério tinha deixado a Rádio Jovem Pan, onde ele fez fama, acabou se tornando um dos principais nomes da emissora, mas em 2000 ele acabou fazendo a mudança de prefixo, então ele deixou a Rádio Bandeirantes, ele deixou a Rádio Jovem Pan e se transferiu para a Rádio Bandeirantes, e aquela foi a Copa dele, né? Foi a principal transmissão, foi o principal trabalho dele em rádio envolvendo Copas, né? Ele já tinha feito 1994 pela Jovem Pan, o título de 1994 nos Estados Unidos, mas esse realmente existe uma memória afetiva muito grande em relação às transmissões do José Silvério, pelo menos aqui em São Paulo, com relação a essa competição, né? Vale lembrar que a Rádio Globo, ela fez essa cobertura de Copa do Mundo não com a equipe de São Paulo, mas o José Carlos Araújo acabou sendo escolhido como o nome para transmitir todos os jogos do Brasil, e também teve o Éder Luiz na Rádio Transamérica. Só que, não sei, a Transamérica não valoriza tanto o arquivo de gols, né? A equipe do Éder Luiz não valoriza tanto o arquivo de gols, então por isso que as narrações do Zé Silvério, elas acabaram transcendendo. Então, se você deve ter visto aí no YouTube, devem existir aí dezenas de narrações com dezenas de vídeos com as narrações do Silvério para os gols, principalmente daquela final. Pois final contra a Alemanha, 2-0. E diga-se de passagem, até para a própria época, se a gente procurar e dar de certa forma, uma curiosidade também, aquela foi uma das últimas Copas do Mundo em que as emissoras de rádio tiveram mais facilidade, vamos dizer assim, de transmitir, né? Porque a Rede Globo, até então detentora dos direitos, não sei se era só ela ou se tinha alguma outra emissora de TV que transmitia e tinha esses direitos, mas a Rede Globo, ela comercializou de uma maneira mais simples para as emissoras de rádio esses direitos de transmissão para a Copa do Mundo. Eu lembro, e aí entra a parte curiosa, Haroldo de Souza, que trabalhou comigo na Rádio Grenal, ou eu trabalhei com ele na Rádio Grenal, o Haroldo de Souza e o Luiz Carlos Reck, à época, hoje, os dois da Grenal, à época, fizeram, por exemplo, ainda pela Rádio Guaíba, na histórica Rádio Guaíba. É verdade, aquela Copa de 2002 foi a primeira em que a questão dos direitos passou a ser controlada pela Globo. Até então, toda a parte de venda de direitos, tanto para rádio e televisão, ela pertencia a uma entidade chamada OTI, Organização Ibero-Americana
de rádio e televisão, alguma coisa assim do tipo. Então essa organização que ela era responsável por vender esses direitos. Então até 1998 era assim, mas a partir daquela Copa da França, a Globo adquiriu os direitos e vem fazendo isso até hoje, e ela é encarregada de revender aqui no mercado brasileiro para as emissoras de rádio e televisão que se interessam. Então naquela época ela cobrou $25 mil para que as rádios e televisões quisessem transmitir. Muitas emissoras de televisão não quiseram, não toparam os valores da Globo. Algumas emissoras de rádio aceitaram essa proposta, como você mesmo falou aí, a Guaíba, a Gaúcha e a Pampa também, que depois, que é do mesmo grupo da Grenal, né? Então aí, pelo menos em Porto Alegre, essas 3 emissoras aí acabaram transmitindo essa Copa, mas pelo menos uma grande rádio acabou não comprando esses direitos, que foi a Rádio Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan, até por uma questão ela sempre teve um lado de antagonismo com a Rede Globo de televisão, e isso acabou se aflorando muito mais nessa questão dos direitos. Então a Jovem Pan tentou fazer uma outra alternativa, que é a questão de uma transmissão comentada. Então a Jovem Pan contratou várias personalidades do futebol nacional, entre as quais muitos que já passaram pelo comando técnico da seleção brasileira. Então ela contou com Zagallo, Leão, Candinho, Luxemburgo, entre outros nomes. Ela reuniu durante os Jogos do Brasil toda essa gente nos estúdios lá da Avenida Paulista, e eles faziam um debate enquanto o jogo rolava, Fabiano. Então realmente foi uma coisa que acabou também ganhando muito corpo à época, e isso também fez com que as emissoras que detivessem os direitos ficassem de olho nessa transmissão, que segundo ela seria uma cobertura, uma transmissão mascarada. É verdade. E isso está acontecendo hoje também na Copa América, né? Se a gente para observar, tem muita rádio tradicional que está fazendo esse tipo de trabalho, né? Acompanhando os jogos, não só da seleção, mas os jogos importantes da Copa América, comentando o jogo sem necessariamente narrá-lo, né? Exatamente, foi algo que a Jovem Pan introduziu aqui no rádio brasileiro e acabou servindo como escola para outras tantas, né? Você falou, nesse caso eu posso citar sem problema nenhum, Rádio Guaíba de Porto Alegre está fazendo isso, até porque realmente, como existe uma grande rivalidade entre o sistema, a Globo e a Record, né? E a Guaíba pertence à Record, então isso é uma rivalidade aí que vem desde os Jogos Olímpicos, quando a Record não quis vender para a Globo, e a Globo agora dá o troco não vendendo os direitos dos quais ela tem direito para emissoras do Grupo Record, e a Guaíba acaba sendo mais prejudicada do que isso. Então, nesse caso aí, a Guaíba acaba tendo que apelar pelo expediente que foi introduzido aqui pela Jovem Pan, e pouca gente se lembra, a CBN também fez algo do tipo na ocasião. Pegando esse gancho até de comercialização que a própria Globo tem, hoje na Copa América, não são muitas as rádios que estão tendo essa possibilidade, é um grupo pequeno no Brasil, 5 ou 6 rádios, né? Porque o preço dos direitos está lá nas alturas, né? E além dos direitos de transmissão, né, existe também uma outra questão que é a logística, né? Então, mesmo que aqui no Brasil, a gente sabe que pelas dimensões continentais é complicado você ter uma cobertura in loco de todos os jogos. Também tem a questão de que as emissoras precisam pagar para estar nas posições do estádio. Então, além dos direitos de transmissão, elas precisam pagar para ter a cabine de transmissão nos estádios onde acontecem os jogos da Copa América. Isso também não acontece na Copa América, isso acontece na Copa do Mundo também, que eu imagino que isso seja feito para de repente não haver espaço, né? Para você cobra, aí você dá uma limitada e de repente os pedidos não são tão grandes, né? Então acaba tendo espaço para mais gente. Então realmente atualmente, nos últimos anos, a Globo jogou os preços dos direitos de transmissão lá em cima, e muitas rádios acabam abrindo mão disso, acabam ficando de fora. E rádios de grandes centros, né, como o Paraná realmente faz muita falta aí na cobertura da Copa América e Copa do Mundo, e Goiânia também, que de repente tinha uma tradição bem interessante aí nessas coberturas, também está de fora nessas últimas competições. E tá fazendo muita falta, porque tem se eu não me engano, a Verdes Mares, que está transmitindo lá pelo Nordeste, depois tem a Itatiaia em Minas, aí Rio e São Paulo, e aqui em Porto Alegre com a Gaúcha. Não sei quantas mais rádios tem pelo Brasil transmitindo. Exatamente. Muitas delas acabam tendo que entrar em rede aí com as grandes cadeias de rádio, né? E isso é uma forma de tentar levar o evento para os seus ouvintes. Ou então, quando não, acabam apelando para o expediente dos debates, né? Os debates
com a bola rolando e isso acaba sendo uma forma de transmitir pelo menos a informação do jogo. Pois é. Vamos voltar lá em 2002, Rodney. Vamos pensar um pouquinho mais essa Copa do Mundo aí que é histórica pro torcedor brasileiro. Nós temos aí então esses 17 anos, ano que vem, poxa vida, já ano que vem são 18 anos, quer dizer, a gente vai para 20 sem ganhar uma Copa do Mundo. Eu lembro quando eu era criança, Rodney, e isso você é contemporâneo também, aqueles 24 anos entre 70 e 94 pareciam uma eternidade, e agora parece que esses 20 que estão chegando por aí, parece que foi ontem, né? Pois é, né? Eu nasci em 71, né? Então a minha geração cresceu esperando muito aí, a nossa geração, né? Esperou muito, né? Cresceu esperando um título avidamente de Copa do Mundo, em 82, né? Dá para dizer que bateu na trave, né? Porque havia aquela expectativa de 82 o título vir com aquela seleção maravilhosa. Depois das outras Copas, 86 e 90, a expectativa já não foi tão grande, mas 94 deu para tirar o grito que realmente estava preso na garganta aí há 24 anos, né? 24 anos. E com uma seleção muito abaixo tecnicamente das de 82 e 86, né? A de 94, né? Mas a de 94 também tem um ponto, né? Ela, só rapidamente, muitos daqueles jogadores eram egressos da Copa de 1990, né? Aquela Copa que foi marcada por um fracasso, cair contra a Argentina nas oitavas de final, e muitos jogadores daquela geração ficaram marcados, né? Como a Era Dunga. Então, de repente, eles resolveram, uma vez que eles foram reabilitados com todo o trabalho que foi feito aí pelo Parreira até a Copa, então eles realmente chegaram e acharam que aquela era a ocasião de se redimir. Deu certo, foi uma conjunção de fatores, acho que foi o trabalho do Parreira também foi fenomenal, mas eu acho que aquela seleção entrou com vontade, com gana de vencer. Sangue nos olhos, né? E aí eu lembro aquele jogo com a Argentina, aquele gol do Canidia. Lembro sim. Aliás, aquele jogo, só para dar uma pitadinha sobre o rádio esportivo, né? Eu ouvi pela Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo, o Fiore Gilhote, no final do jogo, bravíssimo com o Sebastião Lazzaroni, porque a seleção apresentou um desempenho pífio aí na Copa de 1990, e ele falou em alto e em bom som que o Lazzaroni tinha M3 pontinhos na cabeça. Até hoje eu estou atrás desse áudio, espero que alguém um dia recupere, mas isso eu ouvi a Fiore Gilhote falando ao vivo um termo que ele usualmente não costuma falar, ele que era um poeta da narração. Fiore Gilhote foi um gênio da narração. Sim, um dos grandes gênios da narração, trouxe poesia para o rádio esportivo brasileiro. Uma pena que ele não pôde fazer a cobertura de 94, porque ele se lançou candidato a deputado estadual, não foi eleito por 3 votos, e aí depois, já em 98, ele fez a Copa pela Record, e depois aí nas competições seguintes ele já não estava em prefixos de fôlego tão grande para adquirir os direitos da Copa. Sim. Eu vou te dizer eu te digo o seguinte, eu conheço evidentemente o rádio aqui do Rio Grande do Sul, para fora conheço São Paulo e Rio de Janeiro, alguma coisa de Minas e sinceramente não, até talvez uma falha minha, mas eu não conheço rádio pelo resto do Brasil, grandes nomes. Mas Fiore Gilhote, o Zé Carlos Araújo, o próprio José Silvério, aí a gente vem para cá. Vamos com o Mário Henrique lá em Belo Horizonte, aí a gente desce para o Rio Grande do Sul. Quando a gente chega aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve, na história, Pedro Carneiro Pereira, Armindo Antônio Ranzolin e Haroldo de Souza. O Brasil sempre foi muito bem servido de narradores, né, o Rodney? Sim, sem dúvida, né? O Brasil, eu até vou usar um termo de um narrador esportivo aqui de São Paulo, talvez você conheça, o Nilson César, que ele fala que brotam talentos no futebol, e eu posso dizer que brotam talentos aí na narração esportiva. Então isso acaba sendo constante, mesmo hoje com o rádio esportivo já não tendo tanto prestígio como nas décadas de 60, 70 e 80, mas realmente existem talentos aí aparecendo pelos 4 cantos do país. Falando nisso, e o Osmar Santos pintando muito quadro, como é que tá essa história dele lá? Porque ele sofreu um acidente que o tirou dos microfones, né? Pois é, né? E depois até, eu vou falar do Osmar Santos, porque realmente ele continua exercendo a sua atividade de pintor, ele continua realmente se expressando de uma outra forma, não pela linguagem, porque você deve saber, os ouvintes também sabem, mas nunca é demais lembrar, ele sofreu
sofreu um acidente no final do ano de 1994, onde ele acabou perdendo parte da massa encefálica justamente do lado responsável pela fala. Então, ele se locomove com alguma dificuldade, ele expressa poucas palavras, ele não consegue concatenar um discurso, mas ele acabou encontrando nas artes plásticas uma forma de poder se expressar. Então, o Osmar Santos ele está aí ativo, volta e meia aparece aí em reportagens, em documentários, tem um documentário ótimo aí no YouTube sobre ele, que foi realizado pela ESPN. E um detalhe interessante, que eu lembrei do irmão dele, o Oscar Ulisses. Sim. Oscar Ulisses, que é o narrador titular da Rádio Globo desde que o Osmar Santos acabou tendo que se afastar devido a esse acidente. E eu quero dizer o seguinte, né? O Oscar Ulisses e o Nilson César da Rádio Jovem Pan, que são os principais locutores aí das suas emissoras, acabaram não narrando aquela conquista do Brasil de 2002. Por quê? Primeiro porque, como eu já falei aqui, e repetindo novamente, o Zé Carlos Araújo foi o líder das transmissões da Rádio Globo em rede, né? A Rádio Globo estava implantando aquele projeto de rede nacional que acabou não dando muito certo e agora também a gente viu aí também que uma outra tentativa foi feita e acabou naufragando. E o Nilson César também, que é narrador esportivo da Jovem Pan, titular da emissora há muitos anos, ele também não conseguiu narrar aquele título justamente porque a Jovem Pan acabou tendo que adotou uma outra alternativa para a cobertura da Copa de 2002, que não foi a da transmissão dos jogos, mas sim a daqueles debates dos quais eu já citei. Então, realmente tem essa situação. Oscar Ulisses e Nilson César aqui em São Paulo realmente passaram em branco nesse título do Brasil. Enquanto Silvério se consagrou e o Éder Luiz um pouco menos, mas talvez porque a Rádio Transamérica e a equipe dele não se preocupem tanto com a memória, o Silvério se consagrou e esses dois profissionais, não por culpa deles, acabaram ficando em segundo plano aí nessa questão. Rede Bandeirantes é a maior rede de rádios do Brasil? A partir de São Paulo tem várias, né? Então a Jovem Pan é uma rede muito forte, especialmente no FM, a Transamérica. A Bandeirantes tem uma rede também forte aqui pelo Brasil. Eu acho que essas rádios são as principais em rede. Tem a Gaúcha, né? A Gaúcha Sat também, que realmente não só aí no Rio Grande do Sul, mas ela chega em outros pontos, especialmente no Mato Grosso, no Amazonas. Eu acho que são as principais redes. Eu também não posso esquecer da Itatiaia também, que acaba levando seu som aí para a imensidão desse Brasil com essas afiliações. É sempre muito bom a gente falar sobre isso, Rodney, sobre o rádio, pegando o gancho do rádio esportivo, é claro, mas falar sobre o rádio porque com frequência surgem pesquisas que mostram com muita força, sobretudo o portal Tudo Rádio mostra com muita força que o rádio é o veículo de comunicação que as pessoas têm mais confiança. O pessoal fala de internet, fala de redes sociais, fala do WhatsApp, fala do Facebook, mas é o rádio que é o veículo que dá certeza para a pessoa quando ela quer ter uma informação 100% correta, né? E isso é uma coisa que movimenta cada vez mais a nossa paixão, né, Rodney? Exatamente. Eu costumo dizer que o rádio é um sucesso de público. O rádio nunca deixou de ser sucesso de público. As pessoas ouvem rádio, talvez não com a mesma frequência de antes, né, nos anos 70 e 80, quando você só tinha nos meios eletrônicos esses dois veículos, o rádio e a televisão. Hoje a internet ocupa um espaço, o streaming, todas essas questões. Mas o rádio é um sucesso de público, mas eu acho que ainda falta ao rádio voltar a ser um sucesso em termos de publicidade. Então eu acho que falta o rádio procurar convencer ao meio da publicidade de que realmente vale a pena investir em rádio, e a publicidade tem que olhar também com carinho para essa, entre aspas, nova era do rádio, que agora ela está se conectando à internet. Eu acho que eu já disse aqui em outra entrevista, e eu já disse também em outros espaços, que o rádio foi um dos poucos veículos que não enxergou a internet como um inimigo, mas como um aliado. Sim. Então, e a gente vê esse processo se radicalizar cada vez mais com as transmissões em vídeo. As transmissões em vídeo, e a Jovem Pan saiu na frente e faz isso com uma extrema competência. Então, o rádio é um sucesso de público, mas falta ele ainda voltar a ser um sucesso de publicidade. Pois é, mas aí eu quero pegar então esse gancho, que a gente começou falando sobre Copa do Mundo, a gente está falando de rádio e vai parar no rádio esportivo por ser o nosso métier, mas aí eu quero pegar esse gancho das transmissões em streaming, sobretudo em vídeo.
As pessoas param na frente de um vídeo para acompanhar o Rodney, sobretudo aí em São Paulo, uma transmissão, por exemplo, Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Eles vão para o Maracanã, vão para o Engenhão, montam a câmera em cima do narrador. Rádio Grenal em Porto Alegre faz isso. Colocam a câmera em cima do narrador. As pessoas ficam acompanhando uma transmissão pelo Facebook para ver o narrador trabalhando, ou elas deixam aquilo ali? Não, vou fazer outra coisa, e aí fecham a janela. Será que dá esse retorno necessário para as rádios? Não, dá esse retorno sim. Justamente essa segunda possibilidade que você falou. As pessoas, é como se você estivesse ligando um rádio e fosse um radinho de pilha, né, ou um aparelho de som, sei lá, e você fosse fazer outras coisas. Então, a grande vantagem é que você tem lá o som do narrador em uma plataforma popular como o YouTube, uma plataforma que realmente não trava. Eu acho que dos sites de streaming, o YouTube é um dos melhores que você tem. Então, emissoras como a Tupi, a Jovem Pan, colocam a sua programação lá, e isso faz com que o ouvinte ele acabe acessando essas transmissões esportivas, no caso da Jovem Pan, não só as transmissões esportivas, mas também parte da programação, e ela vai acabando fazendo, e aí o ouvinte, o usuário, vai fazer outra coisa, vai ler, vai enviar e-mail, vai conversar com os amigos no chat do WhatsApp. Então, eu acho que essas transmissões em live, embora criticadas, embora eu concorde que realmente aquela questão de colocar uma câmera só para o narrador às vezes fica maçante, mas eu não vejo um outro jeito, porque existe a questão de direitos de transmissão, sobre as quais nós já falamos aqui na abertura. Então, os direitos de transmissão acabam sendo caros, mas enquanto ninguém inventar uma outra saída para isso, eu acho que é uma forma do rádio estar aí nas principais plataformas da internet. O YouTube, o Facebook tem transmissão também no Twitter. Então, eu acho que por isso que o rádio ele enxerga a internet como uma aliada. Ele consegue estar presente nessas plataformas, nesses serviços, sem perder a sua essência. E as rádio web no futebol, Rodney? Aqui em Porto Alegre, ou lá em Porto Alegre? A web, eu posso até falar por uma experiência própria, até porque eu tenho uma também, que é dedicada às transmissões esportivas, que é a Prêmio Esportes, é justamente aquilo que eu falei. Existem emissoras que estão revelando aí talentos, uma porta de entrada para muitos profissionais poderem se desenvolver, transmitindo jogos importantes, mas só que ainda falta a questão do mercado publicitário também enxergar nas rádios webs uma forma também de poder divulgar anúncios. Então, é uma batalha. Eu sempre briguei para que houvesse uma união, mas por enquanto ainda está difícil, até porque existe muita vaidade no meio, existe muita rivalidade. A partir do momento em que isso for deixado de lado, eu acho que o rádio web, se as emissoras de rádio web aqui de São Paulo, Rio, aí, o Rio Grande do Sul tem várias fazendo um bom trabalho, em Porto Alegre, Rádio Estação Web, a partir do momento em que as rádios se unirem e convencerem o mercado publicitário de que é uma mídia interessante que dá retorno, eu acho que aí ela decola. Pois é isso que eu ia dizer. Porto Alegre a gente tem a estação web com bastante força, mas tem a Rádio Galera, que também veio, com o Jairo Cuba, que chegou e ganhou uma proporção bastante grande, e eu diria que a Rádio Galera é uma rádio comercial web, porque essa consegue se manter. Mas quando a gente para observar, o Rodney, as rádios web, elas não estão chegando, tentando até mesmo, muitas delas, eu não posso generalizar, óbvio, mas não parece para ti que muitas rádios são rádios de torcedores que querem ter uma maneira de ver o jogo de futebol? Eu concordo com essa visão. Agora sim, existem as rádios de torcedores também, né? As rádios ligadas a clubes aqui em São Paulo. Todos os principais clubes aqui de São Paulo têm as suas rádios, né? Alguns projetos são oficiais, outros não. Existe isso que você falou também, que existe muito torcedor que quer arrumar um jeito de ver os jogos do seu time sem pagar, né? Sem pagar, até porque tem a questão do credenciamento. Mas assim, eu acho que esse pessoal, se um profissional parte para fazer rádio web com esse espírito, né? Eu acho que ele não vai ficar muito tempo, porque de repente eu acho que ele vai deixar de fazer isso, vai enjoar, vai arrumar uma namorada. Não é um camarada comprometido com a profissão, né? Porque essa profissão, ela exige muita renúncia, né? Então, por exemplo, você está aí hoje, 22 horas e 32 minutos de um domingo, apresentando um programa ao vivo, o que é muito legal aí na Rádio Progresso. Então, isso exige uma renúncia
uma renúncia muito grande, que é um horário que de repente as pessoas já estão com as suas famílias, mas eu acho que esse tipo de perfil de profissional, eu acho que ele não sobrevive muito não, ele acaba fazendo esse tipo ele acaba participando dessas rádios webs, mas depois acaba deixando de mão, vai fazer outra coisa e abre espaço para quem é verdadeiramente profissional. É verdade. Bom, Rodney, a gente não combinou absolutamente nada nessa entrevista, além do fato da gente conversar hoje à noite. A gente ia falar da Copa de 2002, a gente falou um pouco da Copa de 2002, mas a paixão pelo rádio é maior para falar sobre o rádio. Mas deixa eu ir com a famosa bola nas costas. Sem pensar muito, se você fosse o todo-poderoso da história do rádio, tá? E evidentemente do que você viu, monta para mim uma equipe de esportes aí com um narrador, um comentarista, 2 repórteres e um plantão de estúdio. Tá, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar Zé Silvério como narrador, professor Rui Carlos Osterman como comentarista, gostava muito de ouvir os comentários dele, é um estudioso, e não é para fazer média também com o público do Rio Grande do Sul, eu gosto muito dele. Genial. Um repórter, Vanderlei Nogueira, um dos maiores repórteres que eu já ouvi, hoje ele está exercendo função de estúdio, mas é um dos maiores repórteres que eu já ouvi. É um outro repórter também, vamos lá, vamos tentar pensar rápido. Luiz Carlos Quartarolo, também da Rádio Jovem Pan, que fazia uma dupla sensacional. E como plantão esportivo, o Milton Neves dos Bons Tempos. O Milton Neves dos Bons Tempos era fenomenal. Então, ainda é, claro, hoje apresentando programas, mas o plantão esportivo Milton Neves realmente era um profissional ímpar. Então, eu faria uma equipe com esses profissionais. E numa época que não havia internet, com o Twitter pipocando gol a gol pra gente a cada instante, facilitando a vida do plantão, né? Sim, naquela época existia a rádio escuta. Eu lamento muito porque eu não consegui exercer essa função. Eu gostaria muito de ter exercido, né, essa questão de rádio escuta, né, que as equipes aqui de São Paulo tinham departamentos inteiros, né, de gente que trabalhava ou às quartas ou os domingos, quando tinha jogo, e esses profissionais eram responsáveis por abastecer o plantão esportivo com informações. E era divertido, era muito... a gente fazia rádio escuta amadora, né? Vamos lá, e até hoje a gente faz. Fica ouvindo em casa lá, bota 4, 5 rádios acompanhando, ver o que está acontecendo nos jogos pelo Brasil e tentando não enlouquecer a patroa em casa, né? Eu faço isso com o notebook, né? Eu tenho 2 notebooks, eu deixo um gravando, eu fico escutando o outro. Eu sempre costumo brincar dizendo que o meu notebook é o meu rádio de ondas curtas. É mais ou menos isso, eu faço isso também. Exatamente esse mesmo conceito, essa mesma ideia. Estou conversando com o Rodney Brocanelli, do radioamantes.wordpress.com, da Premium Sports, que é a rádio web dele. Você tinha um projeto, Rodney, participava num programa no Showtime também, né? Tá participando ainda? Acabou? Como é que tá aquele projeto? O Rádio Amantes no Ar tá em stand-by, tá? Eu pretendo voltar, eu tô com umas questões aí de tempo. Aliás, até bom que eu muita gente me pergunta isso, o Rádio Amantes no Ar não acabou. Eu apenas estou com um problema de indisponibilidade de tempo. Eu fazia o programa todas as sextas-feiras de manhã, a partir das 9 da manhã. Conversei com o João Alckmin sobre isso, que é o responsável pela Showtime. Ele entendeu essa questão. E assim que tiver um acerto com essa questão relacionada ao horário, podem ter certeza que o Rádio Amantes estará de volta. Então eu até agradeço você por me permitir fazer essa explicação aos ouvintes. Muita gente me procura, claro, não são 100, 200 ouvintes por dia, mas volta e meia aparecem aqui nas minhas redes sociais perguntas sobre isso. Então eu fico muito feliz que de repente as pessoas têm essa lembrança, gostaram do trabalho e ainda tem esse recall bastante positivo do Rádio Amantes no Ar. Eu sempre que você disponibilizava lá, estava sempre dando um jeito de acompanhar. E muito do rádio do Brasil eu conheço graças ao que você traz pra gente, tanto no Rádio Amantes como também levava lá no Showtime, mas também eu não posso deixar de esquecer, de frisar aqui, tem um cara em Porto Alegre, um rapaz em Porto Alegre que faz um trabalho excepcional também no que diz respeito ao cuidado do rádio, que é o Edu. Isso a gente nunca pode deixar de citar o nome do Edu quando a gente vem com a questão do rádio, buscando o rádio enquanto história, enquanto vida, né, Rodney? O Edu César, do Papo de Bola, papodebola.com.br, que também está em stand-by, né? Então, eu troco muitas figurinhas com o Edu César, a gente tem um contato muito direto lá pela DM do Twitter, vou até um segredo que eu espero que ele não fique chateado por contar. É um camarada que está fazendo muita falta
nesse meio. Eu entendo os motivos pelos quais ele também deu um tempo no Papo de Bola, mas eu gostaria muito que ele pudesse voltar nem que fosse com uma outra configuração em formato de blog. Eu já falei isso para ele, que de repente um formato blog ele é mais livre, então você não precisa postar todo dia, você pode postar sempre quando você tem algo a dizer. Então eu já sugeri a ele isso, gostaria muito que ele levasse essa sugestão em consideração, e eu torço muito pela volta do papodebola.com.br. Mas o Edu tá sempre ativo no Facebook, tá sempre deixando comentários importantes e pertinentes aí, mas é um camarada que realmente faz falta também. Rodney, quero te agradecer muito por aceitar esse bate-papo aqui, falar de rádio, e não é a primeira vez que a gente faz isso aqui nas Ondas da Progresso, e com certeza nós vamos continuar fazendo, porque falar de rádio para mim é falar de vida, falar cada vez mais de paixão. Cada pessoa tem a sua paixão. A minha é o rádio. E a sua eu sei que também é. E você falou de rádio e vida, né? E futebol. Então eu lembro de um livro de um grande camarada meu, que é o Flávio Araújo, foi narrador da Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo nos áudios tempos, né? Ele era o segundo narrador depois do Fiore Gilhote. Ele tem um livro que justamente resume isso: o rádio, o futebol e a vida. Deve ter aí disponível para download, é um livro já bem antigo, não deve ter mais em catálogo, mas quem puder ler, leia, que tem altas histórias aí do rádio esportivo de antigamente e de figuras aí do esporte. E essa é a dica que eu deixo. Eu agradeço também a você, Fabiano, pela oportunidade de falar aqui para o pessoal do interior do Rio Grande do Sul, e eu estou à disposição aqui, sempre que quiser, só combinar e a gente fala sobre rádio, futebol e a vida, se deixar. Se deixar. Só deixa eu falar, falando em vida bem rápido, Rodney. O Fiore Gilhote partiu quando? Ele morreu no dia da abertura da Copa de 2006. Inclusive o Galvão Bueno fez uma bonita homenagem para ele na pontapé inicial, usando um dos seus bordões: abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Que foi outro genial, Fiore Gilhote. Rodney, grande abraço mais uma vez, muito obrigado. Segue ouvindo a gente por aí pelo aplicativo e pela internet, que na sequência vão rodar uns gols aqui do José Silvério, tá certo? Isso, o José Silvério, que realmente ele foi a Copa dele. E só um detalhezinho rapidinho. Claro. Muita gente, né, ouvia as transmissões do José Silvério na Bandeirantes porque o gol chegava antes da televisão, né, por causa daquela questão de satélite, né? Então muita gente também começou a ouvir o Silvério porque achava que ele antevia o gol, mas na verdade era tudo uma questão de satélite. O satélite da Bandeirantes, que era só áudio, chegava antes do que o satélite da Globo, que vinha áudio e imagem. E era o mesmo satélite, né? Essa que é a questão. Exatamente, só que como o áudio é menos carregado, ele chegava antes. Então era fantástico isso. Maravilhoso. Abraço, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço, Fabiano. Estou à disposição. Um abraço a todos aí da Rádio Progresso. Valeu. Grande abraço. Rodney Brocanelli, do radioamantes.wordpress.com. Quer saber de rádio, quer conhecer rádio, entender de rádio, ouvir vozes do rádio? Vai lá, passa lá no radioamantes.wordpress.com e você vai se divertir bastante. Eu me divirto.